ainda viva muito mais ainda. Amém? Queridos, quem era Elias? Elias, ele viveu no século mais ou menos 19 antes de Cristo. E ele pertencia ao reino do norte. Aconteceu depois de Salomão que houve uma divisão do reino de Israel e ficou o reino do sul, chamado reino de Judá, e o reino do norte, chamado de Israel, porque o reino do sul, com capital em Jerusalém, ficou com 2,5 tribos só. O filho de Salomão não teve sabedoria e perdeu quase que todo o reino. Só não perdeu todo o reino porque tinha um legado do seu avô, Davi, sobre ele. Você vai deixar legado sobre a tua família, que vai fazer com que eles vivam promessas, mesmo nos dias do erro deles, em nome de Jesus. Vai falar como nosso irmão, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Na família do meu pai, acho que 4, 5 gerações, todos servem ao Senhor. Todos servem ao Senhor. Glória a Deus. E qual que era o contexto? O reino do norte, ou Israel, tinha como um rei Acabe. E naquele momento eles estavam vivendo o melhor momento do reino. Um momento de muita prosperidade, um momento de muito avanço. E como se costumava fazer na época, Acabe procurou a princesa de um outro reino forte também, o reino de Sidom e Tiro, dos fenícios, né? E para casar, para que fosse mais fortalecido. O reino dos fenícios, dos filisteus, né? Que era Sidom, que era Tiro, que eram os assírios, que eram os sírios, que era hoje o que significa Líbano e Síria. Eles eram muito hábeis na técnica do ferro, de mexer com o ferro, de fazer espadas, de fazer escudos, e na escrita também. Então isso trouxe uma força para o reino do norte e uma prosperidade. E é impressionante, porque a prosperidade muitas vezes cega, a prosperidade não, o dinheiro, não é nem a prosperidade, é diferente. O dinheiro, a riqueza, muitas vezes cega o entendimento de muitas pessoas. E as pessoas, por amor ao dinheiro, por desejo do dinheiro, por achar que no dinheiro tem toda, elas são como que se enfeitiçadas pelas luzes desse mundo. Qual que é a diferença da luz do mundo e da luz de Deus? A luz de Deus ilumina, ela esclarece, ela mostra a verdade, mostra aqueles que não são fiéis do nosso lado, e às vezes eles têm tanta cara, tem tanto jeito, tem tanto discurso, quando você vai descobrir, é tarde demais. E nesse ano de Mordecai, não fique decepcionado se alguém que esteve com você muito tempo for denunciado. Porque nesse ano, Amã é denunciado. Amém? Porque Amã não consegue suportar Mordecai. Então, se acontecer isso com você, dê glória a Deus. Amém? Dê glória a Deus, foi tarde. Amém? Foi tarde. Estava enrustido e foi tarde. Esse é um ano de juízo, que vem juízo também de Deus. Que o Senhor limpa aquilo que está enrustido no nosso meio, porque a árvore que produz fruto, o que acontece? Deus corta para que produza mais. Amém? Bom, e então Acabe casou com a princesa de Tiro e Sidom, chamada Jezabel, que foi uma menina que foi criada desde pequena para ser sacerdotisa de demônios, para invocar demônios. E como o reino da Síria, de Sidom e de Tiro eram muito mais ricos, então trouxe todo aquele aporte para o reino do norte. E o povo já não sabia mais a quem servir.
Porque de um lado tinha Jezabel com todos os seus profetas, seus sacerdotes, e de outro lado tinha um rei fraco, que se deixava dominar e que não impunha. E Jezabel era uma mulher muito forte, tanto que ela ficou referência de um principado demoníaco. Qual principado demoníaco que ela ficou referência na Bíblia? Para resumir, porque isso aqui é alguma coisa que demanda muito, demandaria aqui alguns cultos para explicar para vocês todas as características do principado de Jezabel, mas só para resumir, Jezabel, ela quer matar a palavra profética na tua vida. Ela quer fazer que você não acredite mais na palavra profética, que você questione a palavra profética, vem para que você crie um sincretismo, sabe? Para que você esteja com Deus, mas esteja do outro lado também, seja permissivo. E era isso que estava acontecendo no reino de Israel. Essa permissividade, mas de uma forma tão forte, tão séria, que o povo já não sabia mais a quem adorar. Se você for para 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando Elias chega para confrontar aqueles profetas de Baal, ele pergunta assim, ele chega para o povo e fala assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o que o povo respondeu, gente? Nada. Porque eles estavam confundidos. Eles já não sabiam mais o que era verdade, o que era mentira. Bem nos nossos tempos. Não é? Bem que cada um fala uma coisa. Gente falando em nome de Deus, é uma boca suja. Onde é que está não fala palavra torpe na palavra de Deus? Com desrespeito. Pelo amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você sabe que para mim, amor é sinônimo de cuidado, é sinônimo de respeito. Porque a partir do momento que eu não respeito a pessoa que eu amo, desculpe, esse amor está meio complicado. Está bem complicado. Uma pessoa que te ama e não te respeita, te ama? Não, quero saber. Uma pessoa que te ama, nós estamos aqui no tempo de Elias, que a gente não pode falar sim ou não. Uma pessoa que te ama e não te respeita, te ama? Não, não ama, queridos. Amor é respeito. Se você não me respeita, então desculpe. Eu estou fora desse amor que desrespeita, que agride, que... Não. Amor, respeito. Santidade. Sem santidade a gente não vê o Senhor. Não é? E eram tempos assim, complicados. E Elias começa a orar. Falar, Senhor, como é que eu posso falar desse povo? Como é que eu posso fazer com que esse povo se decida? Ele é tomado por uma indignação, tomado por uma revolta. A palavra de Deus não fala muito de Elias, fala que ele é da região de Gileade. Gileade hoje fica na Jordânia. O que era Gileade? Era um lugar fértil de montanhas e vales muito férteis, principalmente de plantas medicinais. Lá também ficava a primeira parada do povo de Israel, quando saiu do Egito. A primeira parada deles foram nas águas de Mara, que eles falaram que eram águas amargas. Por quê? Porque por baixo daquelas águas tinham plantas medicinais. Até hoje as águas são amargas, mas porém são potáveis. E por que Deus fez o povo, só um parênteses aqui, o povo parar primeiro nas águas de Mara, e fez aquelas águas potáveis, embora continuassem um pouco amargas, porque tinham plantas medicinais ali?
Porque eles estavam saindo do Egito, muitos estavam saindo doentes e eles precisavam de cura. E ali o Senhor manifestou o Jeová Rafá. Aleluia. Deus tem cura no meio do deserto para você. Amém. Deus tem cura para a tua vida, para a tua casa, para a tua família no meio do deserto. Amém. E Elias começou a clamar com indignação e chamar o juízo de Deus. Uma das características de Elias é que ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E ele sabia, porque era profundo conhecedor da palavra de Deus, o quê? Que se o povo se desviasse, o céu se fecharia. Abra a Bíblia para você ver. Deuteronômio 11, versículos 8 e 9. Olha a lei do Senhor. Medita nessa lei de dia e de noite, e você vai fazer o quê? Prosperar o seu caminho. Amém? Elias não profetizou do nada. Fecha o céu e fica 3 anos e meio sem chover. Ele profetizou baseado na palavra de Deus, gente. Olha aqui. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais o quê? Para que sejais, Deuteronômio 11, 8. Guardai, portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês sejam o quê? Sejam o quê? Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Versículo 9. Para que mais? Para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles. Terra o quê? Que mana. 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, como eles estavam enganados. Se engane. E vocês se desviem e sirvam a outros deuses e se prostrem perante eles. Por quê? Se acontecer isso, 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós outros. Lê você junto comigo. E cedo sejais eliminados da boa terra. Então, ele sabia que havia um juízo de Deus pronunciado. Se houvesse esse sincretismo, se houvesse essa situação, e para que ele se levantasse em autoridade para invocar a palavra de Deus, volta para o livro de Tiago e você vai ver que ele orou insistentemente. Mas, eu gosto mais da versão que fala assim: Elias orou fervorosamente para que os céus se fechassem. Fervorosamente ele orou, fervorosamente ele buscou o Senhor. Então ele era um homem que conhecia a palavra e era um homem de oração. Era um homem que conhecia a palavra, era um homem de oração. E ele começou a orar fervorosamente para trazer juízo de Deus para a terra. E é impressionante que o texto de Tiago fala assim, que ele orou fervorosamente para trazer o juízo, para que o céu se fechasse, porque era a palavra de Deus, era a vontade de Deus, era o que Deus tinha falado. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele é poderoso para cumprir todas as promessas de Deus na tua vida. Não duvide, Ele é poderoso para cumprir. Ore a palavra fervorosamente, ore a palavra. E eu acho assim maravilhoso no texto de Tiago que diz assim, que Elias orou fervorosamente para trazer o juízo. Mas na hora de orar para que voltasse a chover depois de 3 anos e meio, ele só orou. Sabe por quê? A vontade de Deus maior não é que a gente sofra o juízo, mas é que a gente viva as promessas.
Os pensamentos de Deus para a nossa vida são pensamentos de paz e não de mal. Então Elias se levanta e no capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis, diz assim que ele se levantou e falou assim, cheio daquela autoridade de oração, cheio da autoridade da palavra, Elias, dos moradores de Gileade, se levantou e falou assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverão nesses anos, segundo a minha palavra, que estava firmada na palavra de Deus e que estava cheia do poder e da autoridade de oração. Ninguém pode resistir um homem e uma mulher fundamentados na palavra de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. Você traz juízo para a tua empresa, você traz juízo, e juízo nem sempre é coisa ruim, juízo também é justiça, juízo também é restituição, juízo também é trazer o reino de Deus para a terra. Amém? Aleluia. E Elias se levanta nessa autoridade. E realmente por 3 anos e meio não choveu. Até ele foi sendo alimentado no deserto. Conheceu a provisão sobrenatural no deserto. Porque no deserto Deus tem uma provisão sobrenatural para você. Corvos iam alimentá-lo. Deus dá, olha, ele contraria a natureza. Eu gosto muito desse texto, porque às vezes você está passando por uma situação ruim financeira, e aquela pessoa que é seu parente fala, cadê teu Deus? Mas leva a cesta básica. Cadê teu Deus? Mas paga o aluguel. É o corvo te alimentando, porque está contrariando a natureza. Não se sinta humilhado. É Deus movendo o coração de gente que não se moveria de jeito nenhum. Sabe aquela coisa que você vai e a pessoa fala assim, nossa, não acredito que eu estou fazendo isso para você. Aquele que te prejudicou acaba te promovendo. É o corvo, querido. É o corvo no meio do deserto. Deus tem provisão sobrenatural para você em todas as áreas, para que você cresça em conhecimento de Deus. Depois ele foi para a terra do inimigo, foi se esconder na terra do inimigo, e seca em Israel, terra do inimigo. Na terra do inimigo Deus te faz andar em milagres e poderes sobrenaturais, porque na terra do inimigo ele profetizou para aquela viúva que tinha uma última farinha, um último azeite, não vai faltar, e todo dia multiplicava. Você está num território que é contrário a você, comece a se preparar a andar em milagres, a andar em milagres, a andar em milagres, a andar em sinais, em prodígios e maravilhas. Esse era Elias, que de repente veio a palavra de Deus e falou assim, volta, porque eu tenho dupla honra da onde você fugiu. Aleluia. E eu quero pôr essa palavra sobre você. Volta. Volta para o seu ministério, volta para o lugar onde Deus te usa, aonde você fugiu. Às vezes foi perseguido, às vezes alguém fez assim, sabe, política de abismo, te empurrando para fora da igreja. Volta, porque Deus tem dupla honra para você. Aleluia. E Elias voltou. E ele voltou e foi em primeiro lugar ter vitória contra todo espírito de difamação. A dupla honra te traz vitória contra toda boca que se levantou contra você em juízo, que está espalhando coisa errada contra a tua vida. O que aconteceu? Quando parou de chover, Jezabel se levantou numa fúria e matou todos os profetas. Então havia muita dor em Israel, muita dor. Quem mandou matar? Foi? Gente, vocês estão aqui comigo?
Vocês não me deixam sozinha aqui. Amor de Deus, acabei de falar, misericórdia. Vocês tenham misericórdia do meu ministério. Quem mandou matar todos os profetas enquanto estava seca? A culpa ficou na conta de quem? De Elias. Quem trouxe a desgraça para Israel foi Jezabel. Quem mandou matar foi Jezabel. Mas o culpado era? Elias mandou matar alguém? Mas o espírito da difamação põe na tua conta as coisas que você não fez. As coisas que você não planejou. E ainda te chama de inimigo. Daquele que arquiteta o mal. E quando você está buscando o bem. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele voltou. Ele voltou e aí se encontra com Acabe, o rei de Israel. E ele se encontra com Acabe, e Acabe vira para ele em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, e fala assim: és tu, ó perturbador de Israel? Quem que estava perturbando? E o Acabe, que era um fraco, né, gente? E estava deixando, certo? Então, mas tomou. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, esse espírito de difamação tem que engolir palavra por palavra. Toda palavra contrária à tua vida em juízo, Deus vai condenar. Toda palavra contrária em juízo. Elias falou: eu não tenho perturbado a Israel, mas você e a tua casa é a casa do seu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e estão seguindo a Balaíns. Oh, Deus vai te levantar em autoridade. Deus vai te levantar em autoridade. Tem dupla honra para a tua vida. Vai cair o espírito de difamação, de diz que me diz que. Deus tem honra, soberania. Isso não vai mais te deixar com medo. Isso não vai te deixar te trancar em complexo. Isso não vai te trancar em timidez. Porque estão falando. Porque o que eu fiz. Porque não sei o que. O Senhor que te justifica fala: levanta a tua cabeça, porque a minha palavra para você, Levíticos 26, andarei no meio de vós, serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo, e vós estareis de cabeça erguida. Oh, receba, receba, receba em nome de Jesus, para andar de acordo com a palavra e não de acordo com a boca do inferno na tua vida. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: hoje eu me levanto para andar de acordo com a palavra e a justiça de Deus na minha vida, porque o reino de Deus é justiça, e eu chamo essa justiça. Eu não vou andar e nem permitir que os meus sentimentos andem de acordo com a boca maligna, mas eu vou andar segundo a palavra de Deus. Eu sou rei, sou sacerdote, o Senhor está na minha vida, e eu ergo a minha cabeça em nome de Jesus. Aleluia! Mas a dupla honra tem mais. Agora estava na hora de enfrentar o poder. Por quê? Porque Baal falava que ele era o Deus da fertilidade, que ele era o Deus da prosperidade, que ele era o Deus que dava dinheiro. Mas cadê Baal? Que 3 anos e meio não choveu. Gente, por incrível que pareça, praga não converte o coração, mas milagre de Deus converte. A gente viu que a Covid, em vez do povo se voltar mais para Deus, parece que afastou. É ou não é? Mas a cura vem. E
E aí Elias falou: agora eu quero ver quem que é o Deus da fertilidade, quem que é o Deus da prosperidade, quem é que é o Deus que dá chuva, quem é que é o Deus que abençoa, quem é que é o Deus que enriquece. Chama todos os profetas de Baal aí, chama todo mundo, e ergue um altar. E eu vou erguer um altar. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Oh, meu Deus, sabe quem é que te prospera? É o Senhor. Sabe quem é que tem todos os códigos, que vai destravar, que tem todos os segredos, tem todas as chaves, tem tudo para a tua vida. Sabe o que é? É o Senhor. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Da sua mão direita tem, como é que é tem mais de Deus? Essa parte, Henrique. Do lado direito do trono flui domínio e poder. E da sua mão esquerda? E na sua riqueza e honra. Do lado direito do trono flui domínio e poder. E daí? E a sua esquerda tem riquezas e Provérbios. do lado direito do trono flui domínio e poder. Da sua mão esquerda. E da sua mão esquerda vem riquezas e honra. Do lado direito do trono flui domínio e poder. E da sua mão esquerda tem riquezas e honra. Senhor, mostra que riquezas e honra vêm da sua mão. Aleluia. Mostra que riqueza e honra. Levanta a tua mão e clama. Foi isso que Elias clamou. Senhor, mostra que riqueza e honra vem da tua mão. Senhor, mostra que o Senhor é que tem o domínio sobre os céus. Mostra, Senhor, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Começa a orar assim, querido. Ora assim pela tua casa, ora assim pela tua família, ora assim pelos teus negócios. Começa a orar assim. Começa como Elias. Sabe por que Deus quer te dar dupla honra? Deus quer te dar dupla honra diante dos profetas de Baal, diante daqueles que fazem sinais, diante daqueles que trazem dinheiro, diante daqueles que usam a força do dinheiro. Deus quer te dar a força do filho, a força do filho, a força do filho que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. Mostra que riquezas e honra vêm da tua mão. Levanta a tua mão, ora isso, chama Abba, Pai. Chama Abba, Pai, riquezas e honra. Senhor, responde com fogo do céu. Senhor, responde com fogo do céu. Chama, responde. Senhor, oh Senhor, nós somos aqui um altar hoje. Responde, me dá a viver a dupla honra. Porque quem vai dominar na minha casa não é loucura, não é enfermidade. Vai falando, quem vai dominar no meu corpo não é enfermidade. Não é nem a velhice, o seu desgaste. Porque na tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias. E eu sou o que a palavra diz. Eu sou o que a palavra diz. Move o teu coração, move aquele que ora incessantemente, fervorosamente, vive a palavra, tem autoridade, tem dupla honra. Aonde ele foi envergonhado, aqueles profetas vieram para envergonhar a palavra de Deus, mas quem foi envergonhado foram eles. Os sinais que aqueles profetas faziam: olha, o povo está rico, olha, o povo tem mais dinheiro. O céu fechou, e eles não conseguiram abrir, mas você consegue abrir o céu.
Você consegue abrir o céu com a sua oração. Se você se inclinar e orar, Deus dos altos céus vai te ouvir. Se você invocar a palavra, Ele é Deus que faz com que a palavra seja lida na tua vida. Você não é a carta escrita, vão olhar para você e vão ler a palavra de Deus. O Ramarabacarabachaya. Deus tem dupla honra. Deus tem dupla honra. Deus tem dupla honra. Os céus se abriram. Aqueles profetas ficaram meio-dia lá. E Elias começou a zombar. Vai, grita mais alto. Vai, se retalha. Vai, faz alguma coisa a mais. Vai ver, o seu Deus está por aí. Ah, queridos, mas na hora certa Elias restaurou o altar. O Ramarabacaramachaya. O Remachirimicantaralama. Restaura o teu altar, filho de Deus. Restaura, porque Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais. Num só dia, todos aqueles satanistas, mentirosos, enganadores foram mortos, porque para eles não houve resposta, mas para Elias, para mim, para você, vai cair fogo do céu. Oh, vai cair fogo do céu. Vai cair fogo do céu. O céu se abriu e veio fogo. E veio fogo. Oh, Rabaralabachaya. E veio fogo de Deus. Aleluia.